Fala, mamíferos! Como vocês estão hoje? Prontinhos para escutar um assunto maravilhoso, importantíssimo para quem produz leite, né? Hoje, neste dia, estamos aqui ao nosso lado com a doutora Luísa Imbrosi. Seja bem-vinda. Obrigada. É a primeira vez, Luísa? A segunda vez. Já me conhecem. Então já podemos mandar boleto para você também. Mas pelo menos comigo na mesa é a primeira vez. Então vai ser um excelente bate-papo com nós dois aqui desse lado da mesa. E do lado de lá, nós temos hoje Jair Rodrigues, da Milkrite. Seja bem-vindo, Jair. Conta para nós, para quem não te conhece, que está do lado de lá, os nossos assistentes, quem é o Jair Rodrigues? Satisfação estar com vocês aqui, Samuel, Luísa, né? Ou participando e trazendo um pouco desses conhecimentos que a gente tem nesses assuntos que a gente vai abordar. Mas meu nome é Jair Rodrigues, eu sou gerente comercial Brasil na Milkrite Interpulse, né? São duas empresas aí, líderes globais em ponto de ordem inteligente e fabricação de consumíveis, envolvendo teteiras, mangueiras, contato principal, interface contato principal com o teto do animal. Gaúcho, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, mas já bem aminerado, já tem mais de 10 anos que eu estou morando em Minas, então é café e pão de queijo, e queijo todo dia. Não deixo de comer minha carne gorda, normal, mas já estou misturando as coisas, né? Então já estou bem familiarizado com o pessoal. Muito bom, Jair. E hoje você veio aqui para a gente falar um pouquinho com as pessoas que estão do lado de lá sobre as teteiras e a vaca. Perfeito. Não é? Afinal de contas, o seu trabalho está intimamente ligado às teteiras. E a gente sabe que existe um monte de diferenças entre teteira. Teteira não é uma coisa só. Não existe um tipo só. Uhum. Depende do tipo do conjunto, depende de um monte de encaixes, e as antigas eram diferentes das que se tem hoje. Tem um monte de tecnologia. Então, conta para nós, quais são os tipos de teteira que existem no mercado hoje e quais são as diferenças entre elas? Perfeito, Samuel. Eu vou começar falando sobre um ditado americano que diz muito forte, que não tem sentido enviar as vacas para a sala de ordenha se não ordenhá-las adequadamente. Tá? E aí que a gente começa a entender os desafios que teto de vaca, raça predominante dentro do rebanho, o Brasil tem muitas misturas, né? E é um grande desafio, né? Se a gente olhar pelo perfil dos rebanhos brasileiros, a gente tinha que ter mais de 1, 2, 3 modelos de teteira ordenhando dentro do mesmo sistema, mas não se consegue. E a teteira é um dos grandes desafios, né? Então, a pecuária leiteira vem evoluindo muito em produção, a gente tem plantado muito bem, níveis de conforto cada vez mais aumentando e a tecnologia aumentando em níveis de conforto, ou seja, o nosso produtor de leite, o que está fazendo? Está aumentando o conforto, está melhorando genética, está dando mais condições de nutrição para o animal, e a nossa máquina de ordenha onde que está, né? Está no meio desse processo todo, há 10, 15, 20 anos atrás, estagnada. E isso que a gente está falando uma máquina biomecânica, mas e o que está colhendo o leite de tudo isso? O que está colhendo o plantio que você fez lá fora com todas essas melhorias, essa evolução, essa rapidez que as informações estão chegando, né? E a necessidade de mudança rápida que está chegando também. E a teteira é um produto que foi feito há mais de 100 anos e nunca mudou. Ela é basicamente o mesmo perfil, a mesma biomecânica, né? Tem teteiras maiores, menores, boca maior, boca menor. É fato que tem tecnologias mais recentes hoje, não tão recentes, parece que é recente para a gente, mas quando a gente pega as maiores produções, aí os grandes perfis de produção, não é uma coisa nova, né? Mas a gente não consegue evoluir muito. Quando a gente fala em teteira, qual que é a melhor teteira do mundo? É o bezerro. Não tem nenhuma teteira que bate hoje os níveis do que um bezerro ordenha um animal. O bezerro massageia, o bezerro tira 3 jatos, o bezerro ainda dá umas cabeçadas no teto da vaca e ainda é nítido, né? A gente encontra muitos casos muito baixos de mastite em sistemas que tem bezerro ao pé. E a teteira, ele faz o processo completo, né? E ele faz o processo completo, esgota bem a vaca, massageia bem o teto, estimula bem a vaca, é a ocitocina natural da vaca, é o bezerro. Sim. E o que a teteira vem?
A teteira vem basicamente para tentar imitar o que o bezerro ordenha. O mais próximo do que o bezerro ordenha, né? Claro, falando em biomecânica da máquina, um bezerro hoje ordenha com menos de 30 kPa o teto de uma vaca. Entendendo que a gente precisa de um gradiente de pressão reverso, precisa de um vácuo para o esfíncter abrir e você chegar nas fases de ordenha, né? A teteira trabalha em ciclos, né? Mas o bezerro, ele é a ordenha mais suave que existe hoje na face da terra. Nunca conseguiu se fazer uma ordenha tão boa igual o bezerro faz. O que a gente tenta fazer é chegar aos níveis mais próximos do que o bezerro ordenha. E a teteira é o contato principal com o teto do animal. Basicamente é isso, né? E a gente tenta... está imitando a boca do bezerro. Está imitando a boca do bezerro, mas com grandes desafios no meio do caminho, né? A gente não tem o estímulo do bezerro. A gente não consegue ordenhar com o vácuo que o bezerro ordenha hoje, né? A gente precisa de mais vácuo, principalmente pelos desafios de restrições hoje nas máquinas de ordenha nossa. Muito leite com máquinas muito restritivas também, né? Os grandes desafios que a gente tem. Obviamente, projetos maiores, a gente entende que já são mais personalizados e entendendo... o grande desafio hoje, ao meu ver, é que a gente não entra na psicologia de entender aonde que o produtor nosso está e aonde que ele quer chegar. A gente acaba determinando modelos de negócio para onde ele só está e não para onde ele vai chegar. E a máquina de ordenha é uma que depois que se vende, quando que ela é mudada novamente, quando que ela é evoluída? Ela fica do mesmo modelo, do mesmo padrão, enquanto ele já trocou de genética, onde ele já saiu de um curral muitas vezes e foi para um compost, um freestall, e aí ele do dia para a noite colocou 5 litros a mais na produção da vaca e a máquina, como é que ficou lá? A nossa máquina de ordenha foi feita para colher leite de 5, 10 litros por animal ao dia, antigamente. E hoje já não... Hoje a gente tem esses inúmeros desafios, mas o contato principal com o teto da vaca está aqui, é a teteira. E ela é o que colhe, ela é a única... É a única biomecânica, é a única peça de toda a máquina de ordenha que tem contato direto com o teto do animal, tirando a mão do ordenhador quando você prepara o animal, faz o estímulo para o início da ordenha, né? A gente produzir a ocitocina. E a teteira, ela é uma grande solução ou é uma grande vilã no meio do caminho, né? Pensando que uma teteira a gente deveria trocar cada 2.500 ordenhas ou 6 meses de uso, o que chegar primeiro, né? A gente tem um desafio primeiro pelo prazo de troca do Brasil, né? Fiz um desafio esses dias com a turma aí dos treinamentos e a turma está bem ciente de como que é a coisa lá no campo, né? O prazo é 2.500 ordenhas. A teteira ela é feita com quase 20 componentes de ordenha, né? A simples borracha de teteira, né? A gente fala, isso aqui é uma simples borracha? Não é. Isso aqui envolve mais de 20 componentes, né? Tem muito estudo para chegar nessa borracha, né? Tem muito componente, muito estudo. Muita qualidade também de fabricação, né? A teteira é um item delicado. A gente está falando numa goma de borracha, né? E goma de borracha ela requer qualidade de matéria-prima, inteligência de matéria-prima também e principalmente atender às normas hoje exigentes dentro do mercado global, né? Teteiras hoje, no geral, elas têm que atender... Nós que fabricamos teteira, a gente atende a norma europeia, que é a norma mais... É o país que exige realmente, que detém as normas de fabricação de teteira. Então, a gente usa matérias-primas todas de acordo com a União Europeia. E aí já começa um grande desafio, né, a nível global, a nível Brasil, principalmente, que não se tem esses níveis de matéria-prima aqui. E a exigência hoje também é baixa para chegar e falar, não, você tem que usar uma matéria-prima de acordo com o BPF, um programa de boas práticas de fabricação, ou de grau alimentício, né? Toda teteira que tem um símbolo do garfinho do copinho é um grau alimentício, então ela está de acordo com as normas internacionais, principalmente. Então isso envolve muita durabilidade da teteira. A gente está falando de uma flexão mecânica, né? A parede da teteira ela move mais de 1.500.000 vezes durante a vida útil dela. Então ela tem que ser resistente à flexão mecânica do dia a dia, né? Ela tem que ser resistente a químicos de ordenha no momento da limpeza, ela tem que ser resistente ao cálcio do leite, sólidos do leite, minerais, proteínas, que eles são abrasivos sim na borracha, né? Ela até não seria se ela não tivesse flexão mecânica. Então a gente está falando que ela realmente vai movimentar essa parede da teteira 1.500.000 vezes durante a vida útil dela, né? Claro, e o grande desafio do Brasil, né? Falar para vocês também. A Luísa acho que já sabe, mas 2.500 ordenhas seria o prazo de troca tradicional.
Samuel, chuta pra gente, qual que é o prazo médio de troca do Brasil de uma teteira? Deve ser pelo menos o dobro. Se eu fosse chutar, porque eu conheço muita fazenda que realmente não se atenta Sim. Nem aos 6 meses, quanto mais a 2.500 ordenhas. É mais que o dobro, né? Mais que o dobro, Samuel. Vou te dar um dado mais atualizado hoje. A média do Brasil de um leite formal, tá? Que a gente sabe de onde que está vindo. 8.000 ordenhas é o prazo de troca média do Brasil hoje. Então a gente está escravizando nossas teteiras no Brasil. Realmente, a gente está sugando até o que pode e o que não pode. Então você imagina o que está acontecendo. A gente entende os desafios de CCS no Brasil, CBT, gordura, proteína, todos os níveis de produção, né? E isso aqui é o que colhe tudo, né? Então imagina que a gente está tentando plantar tudo lá fora e o que está colhendo está aqui, na ponta do teto do animal, no barril do teto do animal. É o que está tentando... Ô Jair, mas só te interrompendo rapidamente. Vamos pensar que nós temos um número Sim. que é mais de 3 vezes o tempo que a teteira deveria ficar trabalhando. Aonde que foi o erro nisso aí? Será que... Porque o que é um fato? Todos os produtores já ouviram falar, pelo menos uma vez na vida, de que deveria ser trocado a cada 6 meses. Uhum. Mas o número 2.500 ordenhas, a gente não escuta nenhum produtor falando. Sim. A não ser produtores que são muito mais tecnificados, Claro. né? Uhum. E que receberam visita de pessoas mais capacitadas em ordenhas, no equipamento, em teteira, e foi lá e determinar que são as 2.500 ordenhas. Sim. E que acompanha isso, fez o cálculo. Então, onde que nós erramos? É boa pergunta, Samuel. A gente que está na área e está ligado diretamente a revendedores, principalmente a parceiros de negócio que levam essas tecnologias no campo, né? Eu acho que a gente acostumou mal o nosso produtor, principalmente. Eu acho que foi principalmente falta de informação de qualidade chegar até a fazenda, independente do tamanho do cliente, independente do nível de produção e tecnologia que ele sempre teve. Tá? Isso aqui é independente do nível de tecnologia. Isso aqui a gente está falando para o produtor que tem suas 5 vacas de balde ao pé, para o produtor que tem seu carrossel com 2.000 vacas. Tá? E o cálculo, obviamente, a perda econômica, ela acaba que fica maior ainda conforme os níveis de produção ficam mais exigentes. Né? Uma vaca de maior, a gente não... O que a gente observa cada vez mais? Mastite não dá em vaca de 5 litros, né? Dá em vaca de 40 e 50. Então a gente entende que o grande desafio está lá, ordenhar bem as vacas de alta produção. Mas a informação que a gente tem no mercado, a gente que está ligado direto à ponta do teto do animal, né? Então a gente tem um grande lema que é melhorar a saúde da glândula mamária em qualquer dos desafios que a gente encontra. A informação, eu acho que chega cada vez mais devagar. E a gente nunca fomentou isso psicologicamente para o cliente, de entender os números das perdas econômicas, né? Ele entende que ele está perdendo dinheiro na hora que ele está aplicando um antibiótico, está descartando leite, mas muitas vezes ele não sabe de onde está vindo isso, né? Ele está associando muitas vezes ao ambiente, está associando muitas vezes a fatores externos e está aqui. Eu falo para vocês tranquilamente que a gente fala em 20% da mastite vem da máquina de ordenha, é muito mais que isso. Nessas 8.000 ordenhas aí, a gente está beirando 60%. Mais de 50% da mastite está ligado à teteira. E essa informação foi muito mal orientada também. A gente tem muito modelo de teteira no mercado. Tá? Então tem um grande desafio de achar o modelo correto para o cliente também. Tem uma briga grande comercial acontecendo entre inúmeros revendedores, né? Revendedores de máquina de ordenha que estão lá prestando serviço, querendo ou não, tá igual farmácia, uma do lado da outra. E cada um fala uma coisa, cada um defende o seu produto, mas não defende a orientação correta da informação. Cada um quer vender o seu, mas não defende a orientação da perca econômica, do prejuízo, que é passar das 2.500 ordenhas. Não, porque a minha é mais barata, porque tem que colocar a minha vai durar... A minha vai durar 1 ano do jeito que essa tá aí. Quando vai fazer o cálculo das 2.500 ordenhas, já estava 2 anos na fazenda. A teteira. É isso aí. Jair, você acabou de falar sobre perdas econômicas. Falou de uma informação importantíssima, que é entender que se eu não utilizar a minha teteira no tempo correto, eu vou perder dinheiro. E muito. E não então, você falou do momento de faturar. Sim. E aqui, dentro do Mamíferos Podcast,
tem o momento do microfone de ouro, que é o nosso momento de faturar. Então você que está aí do outro lado, nos escutando ou nos assistindo, você sabe que se você está nos escutando lá no Spotify, coloca 5 estrelinhas lá para nós. Compartilha com as outras pessoas que você conhece que usam o Spotify. E você que está lá no YouTube, dá um joinha, compartilha com todo mundo, coloca nos grupos de WhatsApp, manda para aquele amigo seu vizinho, que não nos escutou ainda e que precisa de escutar essas informações importantíssimas. Né? Siga a Companhia do Leite, siga o Mamíferos Podcast, vai lá no Instagram, siga-nos também para você receber informações muito fresquinhas e importantes todos os dias. Nós temos o Laboratório Companhia do Leite e todas as empresas do Grupo Companhia do Leite. Inclusive, o Jair tem o Instagram dele também, que nós vamos colocar aqui embaixo na descrição para você seguir o Jair. Muito bom? Então, terminamos o nosso momento de faturar e vamos voltar para as teteiras. Jair, conta pra gente aqui qual a diferença dessas 2 teteiras que a gente tá aqui, por favor. Então vamos lá, Luísa. A gente tem 2 modelos de teteira aqui, existem outras biomecânicas também, outros modelos de contato com o teto do animal, mas essas 2 teteiras aqui são a mais tradicional que a gente encontra no mercado, tá? A gente está falando em teteira redonda. Isso aqui foi feito há 100 anos, realmente é o modelo mais antigo de contato com o teto do animal, né? E a primeira, deixando bem claro, teteira não tira leite. Teteira tira a congestão causada pelo vácuo. A biomecânica da máquina é um sistema de gradiente reverso. Então, quando a teteira abre, quando ela chega nas fases de ordenha, quando ela está totalmente aberta, ela vai subir, o vácuo vai subir e vai esgotar o leite do barril do teto da vaca. Isso é um ciclo de pulsação, né? Entrando na biomecânica da pulsação. Então é um ciclo que você consegue esgotar o leite do teto do animal. Simples assim, muito, muito prático, tá? Só que quando eu tiro o leite do teto do animal, o vácuo, o que acontece? Ele agride o teto, naturalmente ele irrita o animal, né? A gente está criando uma congestão no teto do animal. Então eu estou chupando o leite do teto do animal da maneira mais didática e mais prática possível. O que vai acontecer? Esse sangue drena até o teto do animal. O que a teteira tem que fazer? Ela tem que massagear o teto do animal. Realmente eu tenho que tirar a congestão causada pelo vácuo. É aqui onde entra a importância da teteira. Tá? Fazer uma demonstração prática aqui, ó. A teteira vai fazer isso aqui. Então ela vai massagear no teto do animal. Eu fiz um vácuo aqui e ela massageou, tá? Essa é a teteira mais comum. Tem os seus desafios nela. Primeiro, que a gente não está trocando ela em dia. Então a perda econômica é gigante, tá? Quando a gente fala em perda econômica é muita coisa. A gente está perdendo fluxo de leite por minuto. Um dos principais pontos é perder litros de leite por minuto que eu estou produzindo no meu animal. Um índice legal é toda vaca bem preparada, ela produz 50% do leite nos 2 primeiros minutos. É um índice, é uma meta, tá? Independente da máquina de ordenha. Umas mais, outras menos, dependendo da tecnologia. Mas, no geral, é uma meta de 50% do leite nos 2 primeiros minutos. Então, Samuel, você entende que se eu tenho uma vaca de 20 litros, em 2 minutos eu vou produzir 10. E por minuto eu chego a produzir 5 litros. Uma vaca bem preparada, bem estimulada, com todo o ambiente ajudando, né? E a única coisa que você tem que fazer depois da preparação é colocar a teteira no teto do animal. E aí? E depois, o que acontece nisso aqui? A teteira, quando passa de 2.500 ordenhas, ela vai expandindo esse barril do teto. Então aqui a gente tem a cabeça da teteira, boca da teteira, o lábio da teteira, onde você sela com o teto do animal, barril do teto e tubo curto do leite, tá? Onde vai cair no coletor, tá? Traz o coletor aqui pro pessoal. A gente tem o coletor aqui. A gente está simulando aqui a teteira, né? Uma teteira redonda, mas então a gente tem cabeça da teteira, capa da teteira, tubo curto do leite e a entrada do coletor, tá? Mas essa aqui é uma teteira tradicional redonda. O que são os grandes desafios dela? Equilibrar níveis de vácuo durante a ordenha, tá? Porque ao mesmo tempo que o vácuo desconforta, a teteira conforta o animal, que é onde ela vai realmente esmagar e massagear o teto do animal. Mas essa massagem, qual que é o desafio dela? Ela belisca, estica e aflora o esfíncter para fora. Então isso é independente de marcas, tá? A gente está falando de uma teteira comum, redonda, convencional. Só o funcionamento dela. Ou seja, tá? para cada tec-tec daquele lá no pulsador, eu faço tec-tec no teto do animal. Muito bom. É exatamente isso. Então é tec-tec. Num pulsador padrão que existe no mercado, a gente está falando em 60 pulsos por minuto. Então é 60 vezes fazendo isso aqui no teto do animal durante
4, 5 minutos de ordenha. Vacas mal preparadas, 7 minutos, 8 minutos de tempo de ordenha, fazendo tec-tec no teto do animal. Durante 2, 3 ordenhas por dia, 300 dias do ano. Né? Então, vocês imaginam os níveis que chegam, os nossos níveis de hiperqueratose, lesões de ponta de teto. Tá? Mas é fato, eu não estou condenando o modelo da teteira. O grande desafio é associar isso a vácuos irregulares, excessos de sobreordenha, tá? Lesões de teto, vacas mal preparadas, associada a uma teteira com 8.000 ordenhas, realmente ela já não tira mais a congestão do teto. O barril da teteira ela expande, né? Ela perde essa flexibilidade, porque o único momento da flexão é aqui, correto? Então é a parte que mais desgasta na teteira, é essa aqui. Então tem um grande desafio que a parte que mais acumula cálcio, sólidos, minerais do leite é essa parte aqui, porque é onde você realmente está esmagando o teto do animal, onde você está massageando, tirando a congestão causada pelo vácuo. Então imagina fazer isso todo dia, 2 ordenhas, 3 ordenhas por dia, ela vai expandindo, né? E chega num ponto que a teteira ela não consegue tirar mais a congestão causada pelo vácuo. O que vai fazer no teto do animal? Em vez dela realmente tirar a congestão, ela vai lá e abraça o teto do animal. Ela se molda ao teto do animal e a gente não consegue tirar a congestão causada pelo vácuo. Aí o que a gente tem dentro da sala de ordenha? Vaca incomodada, vaca irritada, vaca sapateando, tetos cianóticos, que é o nosso famoso teto avermelhado, arroxeado, né? Porque tem excesso de vácuo e falta de massagem. E não tira o leite, né? E não tira leite. E aí, voltando para as perdas econômicas, a gente baixa o fluxo de leite por minuto, a vaca fica incomodada, em vez da gente produzir a ocitocina, o que a gente produz? Adrenalina. Adrenalina, exatamente. E conta pra gente assim, o que acontece então quando eu tenho uma teteira já relaxada, uma vaca mal preparada, então que aquele leite não está descendo, Sim. mas que o vácuo está ali. A teteira faz o quê no teto da vaca? Primeira coisa, teteira extremamente usada. A gente vai ter o desafio, primeiro de tudo, o índice de deslizamento, chiados e quedas. Ela aumenta drasticamente. Tá? A teteira que não para no teto do animal, ela vai deslizar. O que vai acontecer? A teteira desliza e essas entradas de ar vai acontecer a contaminação cruzada. Toda entrada de ar que entra externamente para dentro da teteira, ela dá uma teteira totalmente aberta, ela vai consumir 650 litros, até 650 litros de ar. Tá? Então, você imagina uma teteira consumindo tudo isso, com deslizamento, com queda, ela vai entrar no coletor e ela faz um sifão, realmente. O ar que entra de fora para dentro, no sistema de ordenha, ela faz um sifão. A teteira vai deslizar, ela vai estar puxando o leite, no caso. Então, ela entra de um lado e faz um sifão. Pega o leite que está dentro do coletor e joga na ponta do teto do animal. Então, um dos índices que a gente se mede é qual que é o percentual de tetos molhados que a gente está tendo durante o processo de ordenha. E o molhado não é água, né? Não é do ambiente, é leite. E esse leite está contaminando os outros quartos mamários, naturalmente. Bactéria contagiosa, principalmente. Então, a teteira, no momento da ordenha, com boca gastada, com barril da teteira expandido, ela já não consegue massagear o teto do animal. Perdas econômicas tradicionais, produção de leite. Né? A gente tem experimentos, estudos mostrando que uma teteira até 2.500 ordenhas, você mantém o nível de produção da fazenda. Você chega num ponto que passou de 2.500 ordenhas, é só ladeira abaixo. A rampa nunca sobe, ela só desce. E a gente chega até 5 litros de percas de produção. Por que o nosso produtor fala assim, pô, troquei essa teteira hoje, as vacas deram até mais leite? Não é? Claro. Porque agora está ordenhando realmente, está esgotando o teto do animal. E né? a gente precisa de lembrar, a gente gosta muito de comparar o úbere do animal com uma caixa d'água. Então, se você tirou tudo, a boia abriu, vai encher de novo. Sim. Agora, se você não tirou tudo, obviamente, né, uma máquina desregulada, uma teteira que está velha e não consegue tirar esse leite, vai entrar menos leite. Então, você estimula menos esse animal a produzir mais leite para a próxima ordenha. Exato. Então, se eu não consigo colher esse leite todo que está produzido lá, eu estou dizendo para a vaca, não precisa de produzir isso tudo de leite, não. Exato. E a vaca mesmo fica incomodada, né? Claro. Tem outro índice também que se mede muito, que é a velocidade de entrada na vaca da sala de ordenha. Vaca que, imagina, é uma vaca de 500, 600 quilos em cima de 4 patas. A única coisa que ela quer é ser bem ordenhada dentro da sala de ordenha. Ela comeu, ela produziu, ela ruminou, a única coisa que ela quer é esvaziar a caixa d'água dela. E aí você chega pesado, lá, né? e aí você chega lá e você só desconforta a vaca. Então tem vacas que fogem da sala de ordenha, né? Elas fazem a volta e voltam para dentro do curral e falam, hoje eu não quero, me deixa aqui que às vezes é melhor eu aqui do que eu aí.
Então tem um grande desafio associado à teteira, sim, tá? Então percas econômicas diretamente ligadas a fluxo de leite, tá? A gente perde fluxo de leite. Produção de leite diretamente ligada também. E a gente está falando, pessoal, em mais de 2.500 ordenhas, tá? Não é 8.000 ordenhas. A gente está falando em mais de 2.500 ordenhas. A parede da teteira vista do microscópio internamente, ela tem ranhaduras. E essas ranhaduras é um prato cheio para bactéria. E aqui é a morada, né? Eu falei pro pessoal, é um triplex aqui, ó. Tem casinha até para cachorro aqui, para bactéria. O que quiser tem dentro de uma teteira. E a gente associado a esses deslizamentos, chiados e quedas, as contaminações vão acontecer naturalmente dentro do sistema de ordenha, tá? Então a teteira é o ponto crucial, é aqui onde começa tudo. A bactéria só entra pelo teto, né? A gente tem um teto saudável, íntegro, você só passa a explorar ele quando a vaca entra para dentro da sala de ordenha. E a gente está explorando muito mal hoje esses tetos nossos, né? E essa outra teteira? Que ela tem uma esquina diferente aí. Essa é uma solução nossa, desenvolvida e patenteada pela Microrite Interpulse, que é uma triangular ventilada, né? Vocês entenderam que a gente estava falando da redonda, basicamente, ela massageia redonda no teto do animal. A massagem geralmente começa depois da cabeça da teteira, então a gente tem um desafio grande também de novilhas do teto pequeno. A gente tem está refinando as nossas genéticas e vai chegar num ponto que a novilha de teto pequeno ela não consegue tirar congestão, porque a teteira não alcança, o barril da teteira não alcança nas novilhas de teto pequeno. É um grande índice que também desconforta o animal. A teteira triangular ela é feita para ajudar a eliminar deslizamento e queda, porque ela tem 3 pontos, 3 cavidades que tem contato direto com o teto do animal. Então eu tenho, em vez de eu fechar com ela redonda, agora eu fecho com ela triangular. Ela realmente forma um triângulo perfeito no teto do animal. Então é basicamente como se eu estivesse ordenhando com a mão, né? Porque a ordenha com a mão também é outra ótima ordenha, porque você ordenha o teto do animal e você deixa a ponta do teto livre no momento que você massageia o teto. A teteira comum, ela belisca, realmente ela belisca, estica e aflora o esfíncter do animal, natural, independente de qualquer marca, tá? O que a gente tem aqui? Uma triangular que ela vai formar um triângulo no teto do animal. Tá, deixa eu te interromper rapidinho. Então, voltando na redonda, ela espreme como se fosse desse jeito aqui? Ela espreme no teto do animal, exatamente. Esses são os ciclos de pulsação. A teteira ela começa a abrir totalmente aberta. Quando ela chega na fase B, o vácuo sobe, vai retirar o leite do teto do animal. E aqui eu causei o desconforto. Mas agora, para me confortar, eu tenho que voltar a massagear. E as relações de ordenha hoje, nossa, é um grande desafio, porque a gente está batendo a teteira no teto do animal. Toda vez que eu massageio o teto do animal, imagina fazer isso. Que é o tec-tec. Nosso tec-tec bateu e depois ela foi massagear. E é um grande desafio hoje. E as relações de ordenha é como você e a outra teteira, bem, a triangular, ela tá pegando em 3 pontos diferentes. Ela tá pegando em 3 pontos diferentes, tá? Vou fazer uma simulaçãozinha aqui, deixa eu ver se o pessoal consegue ver. Então ela fecha em 3 pontos. Ela tem 3 pontos de contato. Então ela tem mais aderência ao teto do animal. Então eu ajudo a eliminar deslizamento e queda, tá? Eu elimino essa batida do teto do animal. Então por mais que eu chegue a encostar no teto do animal, na fase da massagem, a gente não está batendo no esfíncter do animal. Eu estou formando um triângulo. E esse triângulo, o que está acontecendo no teto? Ele está livrando. E o teto fica... Ou seja, pontinha, né? E o teto fica livre durante 60 pulsos por minuto, 2, 3 ordenhas por dia. Então eu ajudo sim a diminuir as incidências de hiperkeratose, de lesões de ponta de teto. E associado a isso a gente tem uma ventilação na cabeça da teteira, tá? Que vai varrer o leite sentido coletor. Sistemas convencionais a gente geralmente tem a ventilação no coletor, que precisa. Ele vai consumir seus 10 litros por minuto e ele vai varrer o leite sentido mangueira. Aquele buraquinho que puxa o mosquito, né? Exatamente. O pedacinho de silagem, o mosquito, está sempre ali vedando, né? E ele é uma ventilação, então a gente entende que... E ele está mais próximo do chão, do ambiente mais contaminado, com esterco, com urina e assim por diante. Então a gente entende o quê? Que ele é mais fácil de ser obstruído. E quando ele obstrui, o coletor colapsa, ele vai encher, ele não tem poder de esvaziar, porque tem que ter um gradiente de fora varrendo esse leite sentido mangueiras. Nesse caso aqui, a gente elimina a entrada de ar do coletor e a gente deixa somente das teteiras em um único gradiente só, sempre varrendo o leite sentido coletor. Então, a entrada de ar proposital de 1 milímetro, que vai consumir sua determinada litragem por minuto, e ela vai varrer o leite sentido coletor. Teto seco,
sem deslizamento, sem queda, associada a uma teteira triangular, vai eliminar seus deslizamentos e quedas e melhorar a saúde da glândula mamária, né? Obviamente, é uma teteira, só não te interrompendo, Samuel, só para deixar bem claro, pessoal, que é uma teteira técnica, tá? Isso aqui não vai em qualquer sistema de ordenha. A gente tem que ter seus parâmetros adequados, né? Então, sempre tem que tentar seguir as recomendações dos fabricantes em qualquer produto que você use, né? Então, a gente tem sempre os desafios das nossas máquinas de ordenha no Brasil, mas ela é um ótimo produto, bem associado, bem manejado e com uma biomecânica que nos ajuda. Tá. Então, dois pontos que eu queria falar sobre a teteira triangular. Então, você tem... Eu não sei se dá para ver na câmera. Depois, se for o caso, se não estiver aparecendo, o Darius, a gente tira uma foto e coloca o zoom. Tem duas setinhas aí na cabeça da teteira que mostram um buraco. Dá uma mostrada para a câmera. Eu não sei se deu para ver. Então, a gente tem que ter muito cuidado na limpeza daquele ponto específico lá da teteira, né? Exatamente, para não obstruir do mesmo jeito que obstrui no copo coletor. Exatamente. Então tem que ter um cuidado diferente aí, certo? Muito bem lembrado. E um outro ponto, quem quer usar uma teteira dessa, ela tem que trocar esse copo coletor aqui do conjunto? Tem inúmeros modelos, Samuel, no mercado, tá? Tem modelos que se adaptam às capas tradicionais do mercado hoje, tá? Então a gente tem os modelos TLC, que a gente chama, tá? Que é Triangular Line Collapse, ou seja, fechamento triangular, colapso triangular. Essa aqui a gente chama de round liner, né, que é o fechamento redondo. Ela fecha redondo no teto animal, teteira redonda. Então a gente tem alguns modelos que se adaptam às capas tradicionais dos nossos clientes. Os produtores tradicionais do mercado hoje vão usar teteiras muito comuns, né, que a gente chama 1 e 2 anéis, capas de inox. Então a gente tem algumas adaptações para isso, tá? Mas para usar a linha que vai evoluindo com a tecnologia, a gente, sim, tem um modelo de teteira que a gente usa na nossa capa, porque essa aqui é uma capa mais rebaixada. O que ela é? Ela é mais colada com a parede da teteira. O que é o grande benefício? Ela responde mais rápido aos sinais de pulsação. Então, ela ordenha mais cedo e massageia mais cedo também. Então, ela responde mais rápido, porque a capa simplesmente é uma proteção da teteira. Eu tenho que retirar o ar e injetar o ar para dentro da capa da teteira, correto? Para a teteira fazer os movimentos de abertura e fechamento. Se eu tenho uma capa grande hoje, com a teteira dentro dela, eu tenho que retirar todo esse ar de dentro da capa da teteira para as respostas da relação de pulsação acontecerem no ciclo de ordenha. Precisa de mais vácuo, então. Exatamente. Eu preciso de mais vácuo e eu preciso de um pulsador muito bem regulado também, né? Que é outro desafio, outro podcast. Só o pulsador dá mais outro podcast aqui, né, pessoal? A gente só está falando da teteira. Mas essa capa ela tem uma vantagem com relação às convencionais do mercado porque ela é mais colada com a teteira. Então eu preciso de menos vácuo para as relações de pulsação acontecerem. É um ponto positivo. A outra aqui tem um grande desafio no nosso sistema de ordenha, que a teteira começa a ficar velha e ela começa a perder elasticidade. Aí os desafios de trocar a teteira, né? Vai lá, o que vai acontecer? Ou o produtor, o ordenhador começa a trocar a teteira por conta própria na fazenda. O desafio de chegar no conjunto de ordenha e ter 4 modelos diferentes de teteira no mesmo coletor, isso é um sinal que ele só troca a teteira que rasga, isso aí. E trocou somente a que rasgou, ele não trocou o jogo. E o correto seria trocar o jogo todo, né? Para você oferecer a mesma performance e qualidade de número de ordenhas para aquele teto que você está ordenhando. E a teteira vai envelhecendo, vai tendo todos esses desafios de perder elasticidade. A teteira ela chega no ponto de torcer dentro da capa inox. E quando a teteira torce, o que acontece? Você não ordenha. O vácuo não sobe. Como é que o vácuo vai passar por uma obstrução dessa aqui? Aí começa, o quarto está ensacado porque não tira leite, porque a minha vaca... Sempre tem a vaca dura, né? Exato. Mais da metade dos casos de vaca dura no mercado hoje está associado a teteira que não tirou leite, fluxo de leite, quartos mamários com percentuais grandes de leite residual, muito leite que ficou após uma ordenha, mas porque a teteira não ordenhou, ela não está fazendo o desempenho dela, ou está torcida. Voltando para a capa, o que acontece? Essa capa tem um sistema anti-torção na cabeça dela, que ela trava na cabeça, então ela não gira dentro da capa, tá? Mas... Obviamente eu tô inibindo, eu não posso deixar a teteira chegar em 8.000 ordenhas, obviamente. Claro. Mas o desafio e o problema de torcer a gente
Mas aí não é só pôr a mão no conjunto e apertar para baixo que sai o leite, não? Sai, com certeza sai, mas a que preço, né? A que custo? Quando a gente chega nesse ponto, realmente as coisas estão... vaca mal preparada, vaca mal estimulada, a gente... Ordenha desregulada. Ordenha desregulada, a teteira ela tem um dos pontos principais, o papel fundamental para que isso aconteça muito mal feito ou muito bem feito. Não existe leite de média qualidade, né? Ou ele está bom ou ele está ruim. A gente não tem a média hoje para se trabalhar. E a teteira realmente é o que está causando tudo isso. A gente entende muito, nós como entendedores do ponto de ordenha, pelo menos, e entusiastas muito da qualidade, de saúde de glândula mamária. Eu sou um apaixonado por vaca e não gosto, eu me sinto muito mal de ver realmente o animal sofrer, principalmente por lesões de ponta de teto, né? Porque é ali onde a vaca realmente está sofrendo, ela está sendo incomodada por ali. E a gente entende cada vez mais que realmente as grandes perdas econômicas estão vindo dali, está vindo o contato com o teto do animal. Então tudo isso que a gente acaba falando aqui, a gente está falando de uma coisa básica, Luiz e Samuel. Básico. É trocar a teteira com 2.500 ordenhas. Mas é caro? O que é caro, né? Caro é mastite, caro é antibiótico, isso é caro, né? Trocar teteira em dia, se você fazer uma conta básica hoje dentro do nosso sistema de produção, se a gente trocar 2 vezes por ano, a cada 6 meses, numa fazenda pequena, pessoal, isso não dá nem meio centavo no custo de produção de um cliente hoje. Não chega nisso. As estatísticas mostram pra gente, né? E aí o prejuízo vem, né? O que é caro? É a mastite, é antibiótico. Eu estou empurrando com a barriga, né? Então, assim, o doce sabor do preço baixo fica com o amargo da péssima qualidade. Exato. Ô Jair, eu estive numa fazenda e acompanhei uma fazenda grande e acompanhei a troca das teteiras, que eles lá fazem uma vez ao mês. E aí eu tava olhando aquilo e falei assim, nossa, mas essas teteiras estão bem novas, né? Pensei, nunca tinha visto uma troca tão nova, eu acostumada com fazendas pequenas e tal. E eu pensando já assim, gente, não é que dá para levar isso aqui para Minas? Porque tá muito novo, né? E aí o que eles faziam? Cortavam a teteira para tirar. E eu pensando, gente, mas é só puxar, por que tá cortando? Por que tá cortando? Para ninguém nunca reaproveitar. Isso existe, gente. Existe no mercado global, não é só aqui, tá? E eu pensei, nossa, eu sou péssima, né? Onde eu tava com a cabeça? Mas é uma ótima solução, pensei, né? Falei, para eliminar esse problema de ter sempre uma teteira velha lá, você corta. Corta ela, para não se aproveitar. Existe troca de teteira entre fazendas aí no Brasil, que a gente sabe disso. Eu falei, não, mas a dele ele só usou 2.500 ordenhas, eu vou usar as 8.000 mesmo, eu vou usar 2 vezes mais que ele usou lá agora na fazenda. Eu vou esperar estragar para poder usar. Exatamente. Né? E o desafio é esse, né? Você chega no ponto de ordenha do cliente, as teteiras estão desmanchando, estão se desintegrando, né? E aí você vê os desafios. É amarrada com fita, é uma sacola amarrada no pé da entrada do coletor. O Durepox, né? É triste, infelizmente. E o prejuízo é gigante. É gigante. Vamos começar a falar mais disso. Sim. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final deste início de conversa. Né? Porque não deu nem para a gente chegar onde a gente queria na nossa pauta, infelizmente. Mas, Luísa, o que você, para a gente ir finalizando, chegar no final... O que você tem de considerações finais? Bom, eu acho que a gente quis trazer o Jair aqui, né? Porque esse é um assunto pouco falado, como você disse, né? Então, acho que começar falando de teteira é realmente o primeiro passo, né? Ontem eu passei o dia com o Jair, a gente estava fazendo um curso internamente aqui. E é um outro mundo, né? O mundo da ordenha em si, né? Da máquina que tira o leite pra gente, é um mundo são pequeníssimos detalhes que ninguém fala pra gente, né? Em nenhuma faculdade a gente aprende. A gente aqui trabalhando com assistência técnica, os desafios fora da ordenha já são tão grandes, então chegar nesse nível de refino, assim... Parece que é uma coisa só para produtores muito grandes ou já muito especializados. E que de fato não é, né? Porque teteira todo mundo tem que trocar, né? Todo mundo, e como você disse, um produtor balde ao pé com 5 vacas, ele tem teteira.
Sim. Então, é um assunto que a gente precisa realmente elucidar mais e tá próximo, trazer próximo ao produtor, né? Então, assim, os tipos de teteira é isso aqui, né? Desse assunto. Sim. Então, eu queria já aproveitar e amarrar, que a gente vai trazer o Jair de novo. Para quem sabe um dia a gente conseguir chegar lá na bomba. De vácuo. De vácuo, uhum. Vai demorar assim, uns 5 podcasts, a gente chega lá. Não tem problema, porque em todo podcast que ele vem, que ele vai somando, a gente vai colocando mais um boleto para ele pagar. Ótimo. Do Mamíferos, né? Então, vamos fazer uma assinatura, já me manda e a gente já faz os 12 meses e bota todos os podcasts no pacote. Aí, ó, tá vendo? Tá facinho. Super à disposição. Jair, muito obrigado pela sua presença. E com certeza você vai ser convidado para os próximos, né? Inclusive, teremos novidades com o nome do Jair, além de podcast. Fica com essa dúvida aí, que daqui a pouco a informação aparece. Jair, quais são as suas considerações finais aí sobre o assunto teteira? Agradecer primeiramente o nosso encontro aí, 1 dia e meio com vocês, né? A gente finalizou com o podcast aqui, mas a gente está trabalhando com a turma de vocês aí ontem e hoje, né? A minha consideração final é: troquem teteira com 2.500 ordenhas e como se vocês escovassem os dentes todo dia. O nosso produtor, isso aqui, borracha está ligado à higiene. É basicamente higiene e cuidado pessoal do animal. Então você imagina, a gente relaxa a nossa higiene, a gente sabe das consequências na nossa saúde. A gente não está falando nem no ambiente que nos rodeia, né? As moscas nos rodeando. Mas isso aqui está ligado à higiene, pessoal. E para a vaca é a mesma coisa. Se eu degrido, se eu negligencio essa parte fundamental que é o contato com o teto, e eu explorar de forma gentil, rápida e completa a ordenha do animal, ela está nas 2.500 ordenhas, ela está na troca periódica da ordenha. E isso vai melhorar a nossa CCS, vai melhorar a cadeia produtiva do leite, a gente vai elevar o nível, né? Principalmente as nossas revendas, eu deixo um recado muito forte, as nossas revendas trabalhem em parceria com os produtores no campo, levem informação de qualidade cada vez mais em vez de preço, né? Em vez de custo. O produtor não vive de custo, né? Isso eu aprendo muito com vocês, ele vive de margem. Exato. Então, se eu investir 100, 200, 300 a mais num jogo de teteira e eu devolver para o cliente 500, 600, 700, R$1.000 a mais, a margem foi positiva. E se eu diminuo 1 a 2, 3 mastite no mês dele, a conta fica mais atrativa ainda, né? Porque a mastite está vindo daqui, a gente sabe disso. Então, o recado primordial é: cuidem da saúde da glândula mamária das suas vacas. Não negligenciem isso, que a conta é extremamente cara em produção, em fluxo de leite. E o meu recado é esse. E a gente está aqui para ajudar a treinar cada vez mais os nossos parceiros, as revendas, os produtores. E é uma satisfação imensa estar com vocês, compartilhando 10% desse assunto que está aqui, 10% de cada coisa, como a Luísa falou, mais uma vez. Até a gente chegar na bomba de vácuo, vai mais uns 12 podcasts, é um por mês, viu? E Jair, para quem quer te encontrar nas redes sociais, onde que a gente te acha? Acha, as redes social media nossa tá Instagram, Facebook, jair.mrodrigues, Instagram, Jair Rodrigues no Facebook. Não posso deixar de compartilhar o Instagram da empresa também. A Milkrite Interpulse tem várias páginas sociais hoje, mas a da América do Sul aqui é Milkrite Interpulse SA, de South America, né? América do Sul. Então, Milkrite Interpulse SA. São 2 empresas, né? Perfeito. Conjugadas. Depois o Darius vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado. Bom, eu só queria lembrar de uma coisa. Todo mundo sabe. Óleo do motor do carro. Ou é 1 ano, ou são 10.000 quilômetros. Por que de teteira a gente ainda não decorou que são 2.500 ordenhas ou 6 meses? Então, durmam com essa, coloquem isso, façam a conta da sua fazenda para que você consiga trocar a sua teteira no momento correto e vai conseguir automaticamente colher o leite que a sua vaca está te proporcionando de uma forma higiênica e com perfeição. Pessoal, muito obrigado por estar aqui e vamos fazer um brinde.
Até semana que vem.